escritor que diz que o poema é o advogado do poeta. E um advogado que adora escrever são os convidados do Iluminuras de hoje. Marcelo Holanda, que você vai conhecer no segundo bloco, e Roberto Medina, que já está aqui, falam sobre referências e processo criativo. O primeiro convidado é gaúcho, mestre e doutorando em letras. Roberto Medina é escritor, tradutor e crítico literário. Gosta de todos os gêneros, mas costuma dizer que o universo dele faz festa com poesia, teatro e romance. Roberto, eu começo falando sobre poesia, teatro e romance. Por que esses três gêneros são especiais para você? Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, não é? Brasília, enfim, toda esta região, grandes escritores, fotógrafos, artistas plásticos, mas em especial a arte. A arte, ela tem esta força, não é? Que a vida cotidiana muitas vezes acaba desgastando, é uma necessidade do ser humano. Em especial a palavra, enquanto imagem, enquanto algo arrebatador que nos chega com algumas verdades, e o escritor, o artista, quando ele provoca esse tipo de artefato artístico, o que ele produz sempre vai além, não é? Eu te confesso, eu sou encantado pela palavra. É a palavra que me seduz. Agora, tem esses três gêneros são os seus preferidos ou não? Olha, eu te digo assim, na área literária, não é? Tanto a prosa quanto a poesia, na verdade hoje a gente trabalha com questão de interartes. Eu tenho sedução pelo teatro, eu tenho sedução pelo cinema, pela fotografia. São três irmãos que se agregam a esta grande arte literária que, para nós, a palavra artística, ela está no nosso contorno e entorno mais ou menos há 5.000 anos, não é? Falando um pouquinho sobre inspiração, o ser humano é que te inspira? O ser humano, sim, a vida. Na verdade, eu faria uma distinção, certo, Paulo? Entre experiência e vivência. O autor, ele pega este repertório que existe no mundo, a tradição, enfim, e vai tentar extrair daí a sua própria voz e, quiçá, um estilo. Você é gaúcho. O Sim. Rio Grande do Sul também é uma grande referência para você? Sempre, porque o sujeito ele é um viajante, um andarilho ou um navegador. O Rio Grande do Sul tem muito contato com a sua natureza, com seu espaço, seja lá o lado campesino, seja o lado urbano. Mas, na verdade, a minha grande influência literária eu devo ao meu pai, não é? Meu pai, um homem bastante simples, de uma alma extraordinária, juntamente com a minha mãe, nas manhãs, em torno de 5h30, ele ligava o rádio. Então, o meu letramento artístico chega pelas canções do rádio e depois tinha, às 6 horas da manhã, a missa do Padre Antônio Boton. Então, estas sonoridades, elas ficam gravadas. O ser humano, ele dificilmente sai da infância, não é? O gosto é construído, mas existe uma marca na alma, como dizemos no Rio Grande do Sul, uma marca na paleta que tu não negas. Quanto mais tu andares, é na verdade uma busca de retorno, não é? E a arte proporciona muito isso. E quando é que os livros entraram na sua vida? Olha, na verdade, o livro ele é um objeto, é uma materialização, uma concretude. Eu acreditaria nesta coisa superior que é a poesia, não é? Este sentimento poético em que nós transformamos em diferentes artes. Não é? Um escritor, ele não é composto só pela escrita, ele é composto por isto que é impalpável. Então, a necessidade de correlação entre todas as artes. O livro, ele tem uma função primordial porque ele é a escrita de alguma forma que está te conduzindo o pensamento. Portanto, o livro na escola, o livro em casa, mas antes do livro, o sujeito necessita ver. Nós não saímos muito da caverna, nós continuamos ainda imitando. Então, o ato de ver, ele chega. E esse desejo da contação de histórias. Continuando essa nossa conversa aqui, Sim. Roberto, falando sobre autores, quais são os seus autores preferidos, os que você mais lê? Olha, eu diria assim,
A minha grande preferência é Machado de Assis, gosto muito dos cânticos, amo Camões e no Brasil existem dois grandes autores que significam para mim, não é? Manuel Bandeira, jamais alguém conseguiu dizer uma história de existência em Dormindo Profundamente. E Osman Lins, que é um autor genial, com Ava Lovar, a rainha dos cárceres da Grécia, inclusive são meus objetos de pesquisa, sou orientado pelo Dr. João Vianney. No doutorado, não é isso? No doutorado, e também pela professora, que é professora e escritora, Elizabeth Razin. Enfim, você sempre tem Shakespeare, Cervantes, gosto muito de Borges, não é? E, enfim, influências num sentido amplo de referências que traduzem esta arte, o fazer literário. A escrita é um processo de conhecimento. A gente está aqui com uma das suas produções, Pedrarias, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como é que esses escritores, Roberto, fizeram com que você se tornasse escritor? O que você pensa neles quando escreve? Eu faria um contraponto, Paulo. Assim, ó, não é como é que tu te tornas escritor, é porque que os outros não se tornam escritores. Ou seja, a leitura, antes de tudo, nós somos leitores, não é? Então, tu encontrares aquele prazer. A leitura é um momento solitário, um momento de solidão. É um momento em que aquilo que é enunciado vai trabalhar com os teus elementos interiores. Então, tu estás disposto a este silêncio? E, uma frase que vem me infernizando ultimamente, que é de um filósofo, que é do Gaston Bachelard, em determinado momento ele provoca o seguinte, diz assim: a casa está construída numa ilha, não longe de um riacho que murmura. É simples, parece frágil. Vamos ver sua coragem. Só a literatura faz isso. Eu estou aqui com uma das suas produções, Pedrarias, um livro de poemas, e eu queria que você comentasse, explicasse para a gente de onde surgiu e qual é o seu objetivo. A escrita ela tem um poder de autodescoberta. A gente trabalha com duas distinções, escrever e inscrever. O processo de escrita é um movimento para o exterior. O processo de inscrever é um processo de tu entrares na malha, na tramatura, na urdidura do escrito. Esse texto em especial, Pedrarias, é justamente um momento, é um produto de 5 anos de trabalho. Eu escrevi em torno de 300 poemas, todos eles trabalhados, retrabalhados, abandonados, não é? A escrita, ela tem uma coisa como a carne da amante, não é? Ela resiste e cede. Depois entra um valor estético. Nesse volume eu apenas coloquei 34. De tudo que eu escrevi, o restante era filho que voava e caía no meio. Bom, já fiquei curioso aqui, né? Depois dessa sua explicação, vou pedir, Roberto, para você ler um pouquinho aqui de Pedrarias para a gente, por favor. O olhar de minha mãe me futurou felicidade, assim que desce, nós firmes nos sapatos. Hoje, em laços, cadarços, e a promessa não se ata. Então, vou a pé. Falando sobre outros projetos, Roberto, o que vem aí pela frente? Olha, eu tenho um projeto com Marcelo Aquino, nós vamos escrever um grande espetáculo, não é? Cujo fundo é Rio Grande do Sul, enfim, nos intervalos das gravações dele, nós estamos escrevendo esse espetáculo. Há uma adaptação de um autor, que é o Rubem A., um português, Silêncio para Quatro, que eu estou adaptando do romance para o teatro. Eu tenho uma parceria maravilhosa, porque eu sou fascinado pela fotografia em preto e branco, fotopoesia com a Aline Nunes, uma fotógrafa maravilhosa, com formação nos Estados Unidos, premiada. Tenho também 2 trabalhos de filme com o Luiz Henrique Dias, não é, de São Paulo, e o lançamento do meu próximo livro, não é,
que é um diálogo com a arte do Osman Lins, que é Avalovara Ghazali e outros poemas, vários cursos de formação de professores em termos de leitores, e nesse ínterim viver. Tem muita coisa aí pela frente, né, Roberto? Sim. Infelizmente, nosso tempo aqui terminou. Eu gostaria de te agradecer e já convidá-lo para, quando os próximos projetos forem lançados, para voltar aqui e conversar mais um pouco com a gente. Eu fico muito grato a ti, a toda a equipe de produção, direção, filmagem, iluminação, porque o que eu adoro em programas é que é um momento ficcional. É mais ou menos como a literatura. Tem uma série de esferas circulando em volta, e se acontece um momento grande para a leitura, é porque houve outros artistas colaborando. Eu sou muito grato. Obrigado, Roberto. Bom, a gente vai para o intervalo e volta num instante. No segundo bloco, a conversa continua, dessa vez com o advogado Marcelo Holanda. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu converso aqui com o advogado Marcelo Holanda. Marcelo, bem-vindo ao Iluminuras e eu começo perguntando para você sobre os seus autores e livros preferidos. É difícil elencar porque na literatura brasileira e estrangeira nós temos várias referências e excelentes autores e autoras. Nessa difícil escolha eu consigo mencionar Clarice Lispector, Marta Medeiros, agora uma autora candanga chamada Maese Gramacho, que tem me chamado a atenção. E, enfim, livros que me chamem a atenção, eu preciso elencar apenas um, que é O Menino do Dedo Verde, de Maurício Druon, que tem uma história sobre as diferenças humanas e as superações que muito me encanta. É um livro que tem bastante significado para mim. Você leu há pouco tempo ou há muito tempo? Há muito tempo. Eu já fiz várias releituras, mas a primeira vez que eu tive contato com O Menino do Dedo Verde foi aos 9 anos de idade. E por que te marcou tanto? Porque tem uma essência muito humana na história do garotinho, que por ter essa diferença de possuir um dedo verde, é discriminado, é rechaçado, e ao final ele consegue impedir uma guerra com esse poder mágico e misterioso que esse dedinho tem. Então a simbologia de amor ao próximo é muito bem destacada depois de períodos de sofrimento por conta de uma diferença que ele tinha e tem por si. A literatura te ajuda, Marcelo, no dia a dia, no seu trabalho? Com certeza. Na verdade, a sensibilidade que toda e qualquer forma de arte permite ao ser humano é indubitável. E a literatura, como qualquer outra expressão de arte, não menos importante, muito pelo contrário, ela aguça a sensibilidade e isso se reflete nos trabalhos do dia a dia. Eu me lembro, há um tempo, eu assisti uma palestra do ministro Carlos Brito, em que ele dizia que ai daquele que não se alimenta da arte, porque é por ela que a gente consegue refletir e enxergar o mundo de uma maneira muito melhor e com muito mais amor, que é o que falta, infelizmente. E de uma maneira muito prática, eu como advogado, tendo que lidar com a parte criativa do processo de elaboração de defesa ou de prevenção, que existe essa parte também na advocacia, eu vejo que concebendo o sofrimento daquele que me procura para poder trabalhar por ele, é possível eu estabelecer um elo de empatia. E a literatura tem a sua função nisso. A forma que eu elaboro os meus discursos, sejam orais ou sejam escritos, eles são delineados ponto a ponto e a literatura tem a sua importância nesse aspecto, nessa parte. Você já citou aqui alguns autores que você gosta bastante. Agora, desses, tem um que seja especial? A Lígia Fagundes Telles. E por quê? Bom, porque a forma como a cronista trabalha a sua visão de mundo e a incrível maestria que tem de colocar os sentimentos nas palavras é algo impressionante. Tem um conto específico dela chamado Boa Noite, Maria, que é o que mais me toca. Bom, vou fazer uma pequena pausa, Marcelo, para a gente relembrar um pouco da vida e da obra de Lígia Fagundes Telles. Ocupante da cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras, a paulistana Lígia Fagundes Telles venceu dezenas de prêmios no Brasil e no exterior, entre eles o Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa. Escreveu Ciranda de Pedra e As Meninas, por exemplo, e
teve obras adaptadas para televisão, teatro e cinema em países como Alemanha, Estados Unidos, França, Holanda e Portugal. Vou falar um pouco agora, Marcelo, sobre o seu livro, seu primeiro livro publicado, A Aplicabilidade da Lei Maria da Penha para Casais Homoafetivos Masculinos, que é a sua monografia, não é isso? Isso mesmo. E você decidiu publicá-la ou recebeu uma oferta para publicá-la? Bom, eu tive um período gestacional muito grande entre a defesa e a publicação efetiva desse livro. Eu não recebi proposta para poder publicá-la, foi algo partido de mim mesmo, e a produção foi absolutamente independente. Então, depois de muito refletir acerca da importância desse assunto e a relevância que ele tomou dentro do centro universitário que eu me formei, eu resolvi estender a possibilidade de fazer com que esse trabalho circulasse por outras mãos, por outros autores. Isso não vai me imunizar de críticas, né, negativas, sobretudo, a respeito do tema. Mas o mais importante é que o livro, assim como uma criança que você expele do ventre, é que ela siga seu próprio curso, seu próprio caminho. E por que você escolheu esse tema, Marcelo? Bom, eu tenho razões pessoais para poder tratar da temática do gênero e, desde o início da minha graduação, eu me interessei pelo assunto de uma maneira mais técnica, de como o direito refletiria essa situação de pessoas, brasileiros e brasileiras homossexuais no atual cenário contemporâneo. Bom, eu iniciei a graduação em 2009 e em 2013, que foi quando eu me formei, o Supremo já havia definido aquela decisão histórica de extensão dos mesmos direitos das uniões heteroafetivas para as homoafetivas. E isso me foi um lampejo, porque eu não começaria do zero, para ser mais exato. Então, houve um embasamento da Suprema Corte que me permitiu escolher um subtema dentro do tema gênero para poder me debruçar. E a violência doméstica nas relações homoafetivas me chamou a atenção. Qual é a sua conclusão? De que se aplica sem a menor sombra de dúvida, porque em que pese a lei tenha sido elaborada no ano de 2006 para proteger uma das partes mais vulneráveis e mais sensíveis em relação à violência doméstica, que é a mulher, existem outros protagonistas que enfrentam essa situação dia a dia e que também merecem amparo do Estado. Como não é uma invenção pura e absoluta minha, duas decisões concretas já foram tomadas nesse sentido, uma gaúcha e uma carioca, e isso me fez ver que o assunto tem tomado para o Poder Judiciário que é acionado uma relevância importante de discussão, né? E eu acho importante a gente parar para poder pensar na situação dessas pessoas que muitas vezes são invisibilizadas. Isso que eu queria perguntar, é um assunto muito pouco divulgado até hoje. Isso. Eu me lembro que na época de elaboração eu pesquisei alguns temas, alguns trabalhos que já haviam sido feitos, encontrei um ou outro, dois para ser mais exato, e eles não abordaram uma das partes que eu considero cruciais e que se encontra nessa obra, que é a multifacetalidade da violência. E isso significa que ela não tem, como eu disse, uma única vertente, e a falta de legislação protetiva para pessoas também é uma forma de agredi-la, de violentá-la. Então, a partir dessa premissa, da descoberta de outras formas de violência que são existentes e do preconceito sexual que essas pessoas sofrem, eu resolvi tratar do assunto. E são muitos casos, Marcelo, durante a sua pesquisa, você identificou muitos casos ou não de violência? Não. E isso é um fator que muito me preocupa, porque se não há tanta divulgação desses casos é porque muitas pessoas provavelmente não procuram. Existe um fator chamado violência institucional, que é o grande problema, inclusive hoje enfrentado por várias mulheres, que vão procurar ajuda quando sofrem violência doméstica e não recebem o atendimento necessário, sofrendo uma dupla violência, além daquela que se acomete com elas dentro do ambiente familiar. Doméstico, melhor dizendo, para ser mais amplo. Então, eu, indignado por não achar 10 casos para poder me debruçar sobre, encontrei só 2, eu percebi que um dos grandes fatores que possibilitaria essa falta de dados disponíveis seria a invisibilidade dessas pessoas, a falta de coragem para poder procurar ajuda antes de tudo, e a falta de preparo do ente público, do órgão público como um todo, para poder receber esses casos. Mas qual seria o ideal,
Uma delegacia especializada, por exemplo? Na verdade, a gente pode utilizar a economia, né? Assim como eu aproveitei uma legislação que foi feita especificamente à mulher, em que pese eu discuta um pouco o que significa esse termo mulher, não no sentido específico mais genérico, existem hoje as delegacias de atendimento à mulher, que são especializadas para esses casos de violência doméstica e que poderia, a meu ver, claro que com certas adaptações, receber outros destinatários de violência doméstica, incluindo os homossexuais masculinos e, inclusive, os transexuais, as transexuais, melhor dizendo, que é outra discussão que a gente pode alavancar, né? Eu considero mulher a parte de transgenitalização já feita ou a parte da psique que já está consolidada naquele ser humano que não se identifica com o sexo biológico que tem. Então, são outras discussões que vão sendo tomadas a partir de uma pequena semente. E é uma discussão que você vai levar à frente? Sim, eu inicio agora, no próximo mês, uma pós-graduação lato sensu em Direitos Humanos e pretendo levar a temática de gênero e sexualidade à frente. Talvez com viés um tanto quanto diferenciado, mas não deixando essa premissa que eu já iniciei afogada, guardada. Isso é um tema para um próximo livro, quem sabe? É possível, é possível. De repente eu já esteja num período de gravidez novamente, quem sabe saia outra por aí. Voltando a falar dos outros livros, de outras publicações, que autores te influenciaram, Marcelo, na hora de escrever? Eu preciso citar um com muita precisão, que é Miguel Reale, né, com o livro Lições Preliminares de Direito, em que existe uma abertura de visão muito grande sobre a importância dessa ciência, da ciência jurídica como um todo, né. Um livro dificílimo para se ler em semestres iniciais, eu passei por isso enquanto bacharelando na época do início do curso, mas que ao final, relendo, fez todo o sentido de tudo que eu busco e de tudo que eu enxergo enquanto ciência jurídica, né? A busca da paz social, a manutenção da paz social como um todo. É um autor, sem dúvida, que vai remetendo lampejos e que sempre se manterá atual por conta da importância da sua obra. Essa relação direito e literatura representa o que para você? Representa um casamento perfeito, porque a literatura e o direito, eles trabalham com dois fatores que muito me chamam a atenção, que é a palavra, enquanto signo. E, enquanto signo, a palavra pode ser ressignificada ao longo do tempo. Então, em que pese cada uma tenha as suas peculiaridades, né? O direito de um lado, a literatura de outro, essa magia que existe nas palavras enquanto poder de transformação é o que me possibilita enxergar as duas como complementares, as duas áreas como complementares. E hoje você consegue estabelecer, você consegue ter os livros técnicos e ao mesmo tempo os outros, os romances, os contos, você consegue dividir seu tempo? Consigo de uma maneira muito apertada, porque além de eu ter me formado recentemente em Direito e os estudos continuarem constantes, eu tenho a segunda graduação em Letras, né? Então os livros técnicos dessa parte também me consomem bastante. Só que numa madrugada qualquer, num final de semana mais ou menos vazio, é possível colocar os meus livros preferidos em atividade. Eu consigo, de alguma maneira. Ok, Marcelo, é isso. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, obrigado. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever esta e outras entrevistas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!